Beth, o que eu preparei pra gente é um projeto muito simples que muitas pessoas que estão nos assistindo já sabem fazer, mas sempre é bom reiterar, reforçar e dar dicas, porque tem sempre novas possibilidades para que a gente possa agregar valor ao nosso trabalho artesanal, que é o rabo de rato, uma técnica super antiga, lá que as nossas avós faziam e que veio com tudo, tá muito moderna de novo, super tendência. Dá para fazer coração, dá para fazer lua, dá para fazer estrela, dá para fazer nomes, mas a maior dificuldade dos artesãos é como montar, como finalizar, e é essa dica que eu vou trazer aqui para o Combina de hoje. Olha só. Primeiro, a gente pode trabalhar tanto com fios de lã, tanto quanto com fios de linha. Ok? Então aqui, por exemplo, os coraçõezinhos estão feitos com fio de linha, a estrela e a lua eu fiz com fio de lã. Vocês estão vendo que a diferença visual não é grande, é mais diferença de material mesmo. Ok? E aí, Beth, outra dica legal. Aqui no nosso mercado nacional a gente tem dificuldade de encontrar esses acessórios que são os acessórios para fazer rabo de rato. Ele também é chamado, na Europa é chamado de tricotin ou tricotã, também chamado de e-cord nos Estados Unidos, mas essas ferramentinhas elas normalmente são importadas. Aqui no Brasil algumas empresas fazem, mas é bem complicado de achar às vezes nas feiras de artesanato, nesses lugares assim onde a gente menos espera, a gente realmente encontra, mas quando a gente sai para procurar, vai para o comércio procurar nas lojas de artesanato, a gente não encontra. Então a minha dica é a gente fazer um acessório para o rabo de rato para poder fazer em casa. Muitas pessoas fazem com uma plaquinha de madeira e colocam 4 preguinhos. Eu gostei muito de fazer no tubinho circular. Isso aqui é um cano de PVC. Se a gente quiser que o cordão fique mais justinho, a gente faz um cano mais fininho ainda do que esse, senão eu gosto muito de trabalhar com essa espessura. Eu coloquei aqui 4 pregos do mesmo tamanho e passei uma fita adesiva. Simples assim. Qual é a dica? Que os pregos fiquem bem firmes para que a gente possa realmente fazer esse trabalho. E agora, mãos à obra. Como é que a gente vai fazer? Eu peguei aqui uma lã que tem uma espessura um pouquinho mais grossa, vou colocar ela aqui dentro, vou introduzir aqui no cano, ó, colocar, e aqui quando ela sair lá embaixo, ó, dou uma puxadinha aqui. E agora eu tô segurando aqui a lã na parte de baixo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar a voltinha aqui, vou sair aqui, faço a volta no primeiro prego, faço a volta no segundo prego, faço a volta no terceiro prego e por último eu faço a volta no quarto prego. E depois eu só vou girar o acessório para que eu tenha esse movimento aqui. Eu vou passar o ponto de baixo por cima, ó, a lã de baixo, eu vou tecer em cima. A parte chatinha é essa primeira, que é a carreira, onde eu tenho que dar aquelas 4 voltas no prego. Depois que eu fiz isso, aí só vai. Bom, outra dica, olha aqui. E aí eu dou uma puxadinha aqui na parte de baixo. Aqui já formou a teia, né, o que a gente vai fazer aqui dentro, que é o nosso cordão circular. E agora eu só vou girar novamente aqui, eu não preciso mais fazer aquelas voltinhas todas. Eu só vou girar aqui e eu gosto muito de fazer com a mão, mas quem não quiser fazer com a mão, quem tiver dificuldade, pode fazer também com agulha de crochê. Eu puxo o ponto de baixo e passo pelo ponto de cima. Aqui, puxei de novo. E assim eu vou, ó, sucessivamente. Faço a volta, teço, sobreponho aqui a parte de baixo na parte de cima, até começar, puxo aqui e vou indo. É uma coisa boa para quem está assistindo aí, né, a televisão, assistindo Combina, deitadinho no sofá ou sentadinho aí com a família, vai fazendo isso aqui. No início demora um pouquinho, mas depois vira vício. Esse é o problema, assim, essa é a contraindicação aqui da nossa dica de hoje. E quando vê, é claro que agora aqui a gente não tem tempo, mas daqui a pouco já está saindo aquela, né, a tripinha, aquele rabo de rato, rabo de gato, rabo de rato, cada um chama de um jeito diferente. Vai saindo aqui embaixo, que fica nada mais, nada menos do que
uma tripinha assim, ó, ela vai saindo no momento que eu tô tecendo aqui, ela vai saindo na parte de baixo e vai crescendo. A dica é, fiz uma carreira, puxo aqui para que ela fique sempre de uma forma bem esticadinha. Aqui eu tenho então já um fio feito com lã e aqui eu tenho um fio feito com linha. Eu escolhi, vamos fazer o cor-de-rosa, porque afinal de contas, ano novo, né? Eu quero que tudo tenha muitas cores e eu sei que os tons neons, as cores neons, elas estão vindo com muita força. Então eu peguei um rosa aqui bem forte, bem choque, né? Como falavam antigamente. Pego um pedacinho de arame, ele não tem uma espessura muito dura, porque senão eu não vou conseguir moldar. E aí, pessoal, a dica é o seguinte, eu começo assim. Eu corto um pedacinho de fita adesiva e coloco na pontinha dele, porque se eu simplesmente começar a mexer com o arame dentro do meu rabo de rato ali, do nosso rabinho, ele não vai escorregar, porque no momento que eu corto o arame ele vem enrolado numa quantidade muito grande, então eu tenho que usar a ferramenta para cortar. No momento que eu corto, fica uma pontinha áspera. Então a dica sempre é colocar um pedacinho de fita para facilitar. Ó, que daí ele vai, simplesmente ele vai deslizar, ó, de uma maneira mais fácil. Se eu não colocar aquele detalhezinho, aquele pedacinho de fita, ele vai ficar sempre trancando, né, naquela parte mais áspera. Aí eu coloco aqui, até onde mais ou menos eu achar. Como eu já fiz muitos e muitos corações, eu já tenho mais ou menos o meu movimento aqui de montagem. Ó, cheguei aqui na pontinha, encapei todo o arame com o tricô. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar, Beth, a pontinha aqui, ó. Vou dobrar a pontinha que vai ser a junção do meu coração. Ele vai ficar assim e assim. Dica, se quiser fazer uma lua, se quiser fazer uma estrela, se quiser fazer um nome, pega uma folha de papel ofício e escreve com a letra bem bonita, bem caprichada, que depois a gente vai colocar em cima e vai moldar. Por exemplo, digamos que aqui a gente tem um coração. Eu vou moldar para fazer exatamente o desenho que eu quero. Mas aqui vocês estão vendo, ó, eu tenho vários corações que eu vou fazendo de uma forma bem livre, uns menores, uns maiores, até porque às vezes sobra um pedacinho de tricô menor do que o outro. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 corações de tamanhos diferentes, porque o que eu quero é aproveitar o meu material e lucrar com o meu artesanato. Então aqui, vou fazer um coração maior. Eu já vou aqui, ó, moldando com a minha mão. Aqui nem peguei o papel para desenhar, porque eu já tenho aqui mais experiência, então eu vou moldando aqui. Esse aqui depois eu vou te entregar, tá, Beth? Para tu levar lá pro estúdio. Olha aqui. Aqui eu já tenho um coração, eu vou ajeitando para que ele fique bem bonito. E sobrou um pedacinho de tricô nessa parte de baixo. O que eu vou fazer? Esse pedacinho eu vou desmanchar. Se tivesse sobrado uma quantidade muito grande de tricô, eu cortaria para aproveitar no próximo coração. Então, cortei aqui e vou cortar também esse excesso do arame. Aí nós temos isso aqui. Por que eu dobrei essa pontinha aqui? Porque essa ponta é onde eu vou cortar mais um pedacinho aqui que ficou curto. Essa ponta é onde eu vou fazer a junção do coração. E esse que é o pulinho do gato, olha aqui, ó. Eu tenho a ponta da parte de baixo que eu vou simplesmente unir. Peguei outro pedaço de fita e vou colar, deixa eu colocar aqui em cima da mesa para ficar mais fácil. Vou colar aqui de uma forma bem circular, aqui vou colocar meio, já vou subindo, ó, mais perpendicular. Subir aqui, porque o que eu quero é colar um arame junto ao outro. Por quê? Porque no próximo passo a gente vai costurar esse pedacinho de lã, mas se eu não colar, qual é o risco? Que no momento que a gente costura, os 2 arames eles se soltem e sai um arame aqui no meio do nosso tricô, e isso eu não quero que aconteça. Então agora aqui vou acomodar essa partezinha em cima da fita adesiva e vou ajeitando, ó. Vou ajeitando o coração aqui no formato que eu quero. Aqui ele já tá assim,
bem lindo. Peguei uma agulha de fazer acabamento de trabalhos em lã ou em linha, ela tem aqui uma cabeça bem grande. E passo a linha aqui, a lã no caso. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui 4 pontinhos que estavam no meu tear. Eu vou passar por um deles, vou passar dentro do outro, eu vou passar a agulha dentro dos 4 pontos. Porque o que eu quero é trancar, né, encerrar essa carreira. Então, passei a agulha dentro dos 4 pontinhos, puxei bem forte e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, onde eu tenho essa pontinha que depois eu vou dar um nó. Passei um ponto, o segundo, o terceiro e no 4º ponto. Eu preciso prender todos, porque caso contrário, se eu não prender, eles vão se desmanchar. Tô com as 2 pontinhas, eu vou dar um nó, que cada fio de lã aqui, ele corresponde a um lado aqui do coração. Dei um nó só para garantir que vai ficar presinho. Se eu precisar dar um ponto, eu posso dar um ponto bem aleatório aqui, juntando ambos os lados. E agora eu vou passar aqui a agulha no meio do tricô e vou sair num lugar bem aleatório. Vou sair lá em cima, só para esconder aquele pedacinho de lã. Cortei e vou esconder essa lã aqui também da mesma maneira. Por isso que sempre é bom usar uma agulha mais grossa, que facilita na hora de costurar. Passei aqui a mesma coisa, ó. Saí num lugar bem aleatório, puxei a linha e aqui está o coração. Agora eu coloco aqui. Uma dica também legal, pessoal, para que o coração, para que ele fique bem deitadinho, normalmente eu faço os corações e de noite eu coloco vários livros em cima, deixo ali, né, algumas horas com os livros, o que vai, né, dando aquele peso para que o arame fique bem justinho. Aqui tá o coração, Beth, tô te entregando para te levar pro estúdio, mandar o meu beijo pro Rogerinho, que hoje não veio me visitar. Aliás, Rogério, a próxima vez eu quero que tu venha junto, porque afinal de contas a gente combina também, né? Eu combino muito com a Beth, contigo também. Aqui tá todo o meu amor, a gente pode usar, a gente pode criar palavras, a gente pode criar elementos, a gente pode criar desenhos e, sobretudo, contar histórias com as nossas mãos. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam e tô por aqui esperando para que vocês me mostrem o que vocês fizeram de bonito com o rabo de rato. Um super beijo, Beth, espero que tenha gostado.